La lluvia fina caía sobre Cincinnati essa tarde. Um manto gris que cobria a cidade com um aire sombrio e grego melancólico. Mónica Miller caminhava hacia seu despacho com passo firme. Seus tacões ressonando sobre el pavimento mojado. Apesar de la tormenta, el ritmo de sua vida parecia intacto. Professora e grego psicoterapeuta exitosa, ela havia aprendido a lidiar com a adversidade, a enfocar-se em lo que podia controlar. Sin embargo, essa tarde, algo dentro de ela começou a tambalear. Algo se estava desmoronando, aunque aún não sabia que era exatamente. El sonido del viento moviendo las hojas caídas fuera de sua oficina era suave. Casi como um presságio. Pero Mónica lo ignorou. A essa hora, Dia se encontrava em seu despacho, rodeada de papéis, informes e grego notas de consultas previas. Ruth, sua secretaria de toda a vida, entrou com uma bandeja de té verde com jasmim. Seu favorito. Gracias, Ruth, diz Mónica sem levantar a vista, apenas saboreando a taça caliente que havia recebido. El dia havia sido largo, pero aún quedavam algumas consultas por atender. El dia de Mónica havia sido rotinário e grego, como sempre. Seu mundo se havia centrado em escutar a outros, em ajudar a sanar heridas ajenas. Sin embargo, à medida que se acercava a tarde, uma sensação estranha começou a invadir-la. Algo em seu interior, algo visceral, la alertava, como um sussurro em la mente. Esse pensamento inquietante não la deixava em paz, e grego se algo estuviera mal em seu próprio mundo. Luís, seu esposo, havia cambiado. Lo havia notado em las últimas semanas. Legava tarde a casa. Seu telefone sonava mais de lo habitual. E grego em suas conversações havia um tono de evasão que Mónica não podia passar por alto. La tensão em seu hogar havia aumentado de maneira sutil pero palpável. E grego la sospechava que havia começado como uma mera dúvida. Pronto se transformou em uma necessidade urgente de descobrir la verdade. Essa noite, depois de que suas consultas terminaram, Mónica legou a casa antes do usual. La mansão de 2 plantas em um exclusivo bairro residencial la recebeu com silêncio. Como se a casa mesma estivesse guardando seu aliento. Luís aún não havia legado. Lo que era cada vez mais frequente. Mónica se quitou os sapatos de tacão e grego subiu lentamente as escaleras. Sua mente estava llena de perguntas. Pero nenhuma resposta que pudiera acalmar seu crescente desassossego. La luz cálida del banho la rodeou quando se sumergiu em latina llena de água tibia e grego aceites aromáticos. Cerrou os olhos e grego deixou que el vapor la envolviera, tratando de encontrar um momento de paz. Pero sua mente seguia trabalhando. Os recuerdos começaram a aparecer, sua relação com Luís. Como se conheceram, como ele, um jovem ambicioso, havia conquistado seu coração, pero também legaram os recuerdos oscuros de la desconfiança. Las mentiras que havia começado a perceber em seu marido. El sonido de la puerta del dormitório abrindo-se la sacó de seus pensamentos. Los passos apresurados de Luís ressonaram em las escaleras. Seu rosto, generalmente confiado, mostrava uma expressão diferente. Havia algo em seus olhos que Mónica não pôde identificar de imediato. Era culpa, preocupação, ou simplesmente cansancio. Pero algo não estava bem. Luciente por el retraso. Carino, diz Luís ao entrar ao dormitório, acercando-se a ela para besar-lhe a mejilla. Mónica notou um leve aroma a colonial, mesclado com algo mais. Um olor estranho, distinto ao habitual, algo que não havia podido identificar. Pero que não podia ignorar. Luís tratou de parecer despreocupado. Pero Mónica não pôde evitar notar seu nerviosismo. Que pasa? Perguntou ela, guardando a calma, pero notando como sua respiração se acelerava ligeiramente. Las negociações se alargaram. Pero tenho buenas notícias. Hemos conseguido um contrato com um importante promotor imobiliário, respondeu Luís com uma sonrisa que parecia forçada. Não era a sonrisa de alguém satisfecho por seu êxito, sino a de alguém que tratava de ocultar algo. El brilho em seus olhos. Tan característico de ele quando se falava de seu trabalho. Parecia apagado. Mónica lo mirou atentamente. Sabia que algo não estava bem. Pero aún não entendia que era. Eso suena genial, diz Mónica, mantendo uma aparência tranquila. Pero sua mente seguia alerta. À medida que ele se falava sobre el trato, seu tono era diferente. Se notava a tensão em seus gestos. El nerviosismo em suas palavras. La conversação continuou. Pero Mónica sentia como sua mente começava a trabalhar em outra direção. Como se uma parte de ela estivesse desconectada, buscando respostas em cada palavra que ele dizia. Essa noite, mientras Luís se preparava para ir a dormir, Mónica se quedou em la cama. Despierta, el teléfono de Luís, deixado sobre la mesilla de noite. Vibrou de repente. Uma notificação que se iluminou brevemente. La curiosidade, essa pequena chispa que havia estado encendida em seu interior durante semanas. La impulsou a mirar el teléfono. Reunião amanhã às 10 horas da manhã.
Um sentimento oscuro começou a lenar el peixe de Mónica. Que estava passando realmente? Que estava ocultando Luís? Mientras mirava el mensaje, el miedo se transformou em rábia contenida. Se deu conta de que havia legado el momento de enfrentar la verdad. Por la mañana, Mónica se despertou temprano. El sol aún no había salido. Pero ela já estava completamente despierta. Com la mente clara e grego decidida. Tinha que averiguar la verdad. E grego lo haria a toda costa. Mientras se dirigia à la cocina. Com el aroma a café recém-feito lenando el aire. Somente no dejava de girar em torno a las piezas que estava começado a juntar. Sabia que algo grande se estava cocinando. E grego Luís estava em el centro de todo. Ruth, sua secretaria, legou a seu despacho a las 9 horas da manhã com uma expressão preocupada. El abogado de sua abuela. Grace Sheffer. Había amado. El testamento de tua abuela. Mónica. Já está listo. Sei algo que deves saber. Mónica assentiu sem dizer palavra. Mientras Ruth se retirava, ela sentia que el destino de esa mañana estava entrelazado com os eventos que se estavam desenrolando em sua vida personal. Sua abuela, quien sempre havia sido seu refúgio, havia deixado algo importante. E grego Mónica sabia que a informação contenida em esse testamento poderia ser a clave para desbloquear a verdade que tanto havia estado buscando. El sonido del teléfono interrompeu el tranquilo sussurro del viento que se colava por la ventana de la oficina de Mónica. Era temprano, pero sua mente já estava alerta. Havia estado repassando os detalhes que la noite anterior não havia podido processar completamente. Las piezas del rompecabezas que parecia no encajar del todo. Luís, seu esposo, estava escondendo algo. Mónica lo sentia em cada palavra que havia dicho. Em cada gesto que havia feito. Em la maneira em que suas mentiras se volvia cada vez mais torpes. Como se já não lhe importara ocultar la verdade. Mónica cogió el teléfono e grego viu que era mensagem de Ruth. Dra. Miller, temos que hablar. Sei algo urgente. Com el estômago revuelto, Mónica marcou el número de Ruth. La voz de sua secretaria sonou tensa ao outro lado de la línea. Mónica, temos que hacer algo. Se está mirando mais de cerca las transações de la agência. Luís está moviendo grandes sumas de dinheiro a cuentas extranjeras. E grego não é solo eso. Parece que sei algo mais detrás de todo esto. Stella está involucrada. E grego por lo que se podido averiguar. Não é que anda a ser. Mónica se quedou em silêncio por momento. La cabeça lena de pensamentos contraditórios. Stella, não é que anda a ser. Essa frase retumbou em sua mente. Havia algo mais que ela não sabia. Algo que, de descobrir-se, cambiaria por completo todo o que pensava saber de seu marido e grego de la morrer com la que estava involucrado. Gracias, Ruth. Mantém-la calma e grego não hagas nada precipitado. Vou a investigar por mi cuenta. Colgou el teléfono e grego se quedou momento em la sila. Mirando a pantalla de sua computadora. Sabia que não podia quedar de braços cruzados. Necessitava respostas. E grego las necessitaria rápido. La curiosidade la estava consumindo. E grego com ela. La necessidade de saber se realmente estava casada com el hombre que pensava. O se todo havia sido uma mentira desde el princípio. Essa mesma manhã, Mónica se reuniu com el detetive privado. Sam Pearce. Ele era conhecido por sua discreção e grego eficácia. E grego Mónica confiava em ele. Havia trabalhado com ele em el passado em casos mais sencillos. Pero agora se enfrentava a uma verdade que se sentia cada vez mais abrumadora. Seu marido estava involucrado em algo muito mais grande do que ela havia imaginado. Tenho que saber todo o que puedas encontrar sobre Stella e grego sobre Luís, dijo Mónica mientras Pearce abria seu portátil e grego começava a buscar informação. El detetive, com uma mirada seria, assentiu. Vamos a ver que podemos fazer. Sé que tienes muchas sospechas. Pero não podemos dar nada por ser hasta tener pruebas claras. Mónica, em esse momento, compreendió que não podia seguir el caminho de la sospecha assim mais. Necessitava pruebas sólidas que não dejarão lugar a dúvidas. La verdade, por dolorosa que fuera, devia salir a la luz. Assim, el detetive começou a buscar conexões de Stella com outras pessoas. Descobriu que, aunque Stella parecia ser uma mulher exitosa em el mundo imobiliário, havia cambiado de nome em várias ocasiões. Começou a atar cabos e grego se deu conta de que, em todos os lugares onde Stella havia vivido, sempre havia deixado atrás rastro de problemas financeiros e grego relações rotas. O que mais lhe surpreendeu foi a relação de Stella com nome familiar, Richardson. El mesmo hombre com el que Luís havia estado em contacto várias vezes em las últimas semanas. Mónica sentia que estava a ponto de descobrir algo muito mais grande que simples affair de infidelidade. Estava involucrada na rede de fraude financeiro. E grego Luís estava metido hasta el coelho em ela. Unos dias depois, Pearce lhe entregou a Mónica as pruebas, fotos de Stella e grego Luís juntos em hotel de luxo.
Una transferência de grandes sumas de dinheiro a contas em el extranjero. Y la confirmação de que Stella, bajo sua falsa identidade, havia estado involucrada em vários fraudes imobiliários em outras cidades. El rompecabezas começava a encajar. Stella no solo estava manipulando a Luís. Sino que também lo estava utilizando como uma pieza mais em sua rede de estafas. Em esse momento, Mónica compreendeu que Diana podia esperar mais. Necessitava confrontá-lo. Essa noite, quando Luís ligou a casa, Mónica lo esperava em el salão, com os papéis em la mano. Sua mirada fija e grego decidida. Luís entrou com uma sonrisa forçada. Como se todo estuviera bem. Como se não tuviera ideia de lo que se avecinava. Olá, carino, como estuvo tu dia? Diz Luís. Pero Mónica lo interrompeu antes de que pudiera continuar. Não me interessa lo que hiciste soy. Luís, lo que me interessa é essa verdade. E grego é essa hora de que me la digas. Luís frunciou el seno, como se não entendiera a que se referia. Mónica deixou os papéis sobre a mesa e grego los mirou fijamente. Se descoberto lo que estás saciando. Lo que Stella está saciando. Sé que estás involucrado em uma rede de fraude. E grego agora. Tenho todas as pruebas. Assim que, me vas a seguir mintiendo ou vas a dizer-me a verdade uma vez? Luís palideceu. Sua mirada se desviou. E grego Mónica pudo ver el pânico reflejado em seus olhos. Finalmente, no pudo mais. Está bem, Mónica. Tienes razão. Todo isto ha salido de controle. Pero no engendes. Stella me prometeu que seria solo temporal. Solo uma forma de salir de las dudas. Nulo queria sacer. Pero não vi outra salida. Mónica, com el coração palpitando de rabia. Lo mirou fijamente. Não podia crer lo que estava ouvindo. Su marido, el hombre com el que havia construído uma vida. Estava disposto a destruir todo por dinheiro. E grego lo pior de todo. Lo havia sido a sua espalda. E grego mi vida, mi matrimonio. Que importa todo eso? Luís, que piensas que lograrás com todo esto? Perguntou Mónica. Su voz quebrando-se mientras las lágrimas amenazaban com salir. Pero não podia llorar. No ahora. No quando tinha que ser fuerte. Luís tratou de acercar-se. Pero Mónica lo detuvo com um gesto de la mano. No quiero que te acerques. Quiero que sepas lo que se sejo. Se destruidor nuestra vida. Nuestra confiança. Todo lo que creí que teníamos. E grego no sé se algum vez poderei perdonar-te por isto. La tensión em el aire era insuportável. Mónica sabia que tinha que atuar. Sabia que a única forma de ganhar este juego era tomar el controle. Pero também sabia que, para sacer eso, tendria que enfrentar-se a algo mucho mais grande que seu próprio dolor. E grego estava disposto a hacerlo. La noite seguinte, depois de la confrontação com Luís, Mónica não pudo dormir. Estava sentada em sua cama, mirando al techo, el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Os pensamentos seguiam correndo por somente a uma velocidade vertiginosa. Havia logrado que Luís se hablara. Havia descoberto a verdade, pero agora devia tomar decisões. Estava atrapada em um turbulino de emoções, ira, dolor, pero também uma fria determinação. Mónica sabia que, para encontrar a paz, devia enfrentar-se no solo a Luís e grego Stella, sino a todo el sistema de mentiras que havia caído sobre ela. La vengança no trai la verdadeira coração. Le havia dicho sua madre uma vez. Pero agora, Mónica entendia que não estava buscando vingança, sino justiça, la justiça que nunca se lhe havia dado quando seu padre la abandonou por outra morrer. E grego la justiça que agora seu marido, em sua obsessão por el dinheiro fácil, havia arruinado. La manhã seguinte, Mónica se levantou temprano, uma sensação de claridade em sua mente. Estava lista. É essa hora de atuar. Se dijo a si mesma mientras se dirigia à cozinha para preparar café. Sabia que este não era solo um assunto personal, sino uma questão de valores. Não podia deixar que Luís e grego Stella se salieran com la suya. No después de lo que habían hecho. Revisou uma vez mais os documentos que el detetive Pers havia reunido, las fotos de Stella e grego Luís em el hotel. Las transações bancárias sospechosas. Las cuentas a nome de Stella que estavam sendo utilizadas para ocultar el dinheiro roubado. Pero também encontrou algo mais em la investigação. Richardson, el misterioso inversor de Chicago, estava mais involucrado do que pensava. Em seus arquivos havia uma série de conexões com outros empresários e grego políticos corruptos. Stella no solo estava manipulando a Luís, ela formava parte de uma rede mais grande. Uma que tinha ramificações muito mais peligrosas. Mónica sabia que para destruir todo aquilo, tendria que ser mais astuta. Não podia enfrentar-se a Stella diretamente. Ni a Luís, sem antes ter a todos atrapados em sua própria rede de mentiras. Essa mesma tarde, Mónica se reuniu com Ethan Pierce, seu detetive privado. Sua mirada era grave quando lhe entregou uma carpeta llena de novos documentos.
Tenho todo o que necessito para proceder. Lê, diz Mónica. La voz firme e grego decidida. Perce abriu a carpeta com uma mirada atenta. Qual é esse el plan? Doctora. Mónica. Sem apartar a vista de los papéis. Começou a trazar sua estratégia. Necessitamos que Stella e grego Luís creem que está enganando. Ler é crer que todo está baixo controle. Que luz se perdonado. Pero que não sabem é que cada um de seus passos está sendo registrado. Voy-se a ser que se undam por sua própria codícia. Perce la mirou com admiração. Sabia que estava frente a uma mulher muito mais astuta do que ela havia imaginado. Perfeito, diz Perce. Vamos a necessitar pruebas irrefutáveis para que não pueda escapar. Mónica assentiu. Uma sonrisa fria cruzou seus lábios. Já tenho todo o que necessitamos. El plan começou a tomar forma. E grego Mónica se preparou para executar cada passo com precisão. Decidiu utilizar as debilidades de Luís, suas dúvidas de Ruego, sua dependência de Stella, e grego a facilidade com que havia sido manipulado. Se hizo passar por compreensiva, acercando-se a ele com a fachada de uma esposa disposta a perdonar. Pero cada palavra que ele dizia, cada mirada nerviosa, era uma pieza mais em ele rompe-cabeças que estava armando para sua caída. Mónica se acercou a Luís e grego lhe disse que o perdonava. Que, apesar de todo, a o amava e grego queria dar-lhe uma oportunidade para reconstruir sua vida. Luís, aliviado e grego creyendo que todo havia passado, começou a abrir-se mais. Sablava de seu plano para devolver el dinheiro que havia perdido, de como Stella estava ajudando-lo a salir dela gorreiro em el que se havia metido. Pero Mónica não confiava em ele. Sabia que a verdadeira ameaça não era só Stella, sino também a rede de criminais a la que Luís agora pertencia. La seguinte fase del plan foi mais complicada. Mónica necessitava que Stella caíra em sua trampa. Sabia que Stella era ambiciosa, pero também era arrogante. La havia estado observando durante semanas. E grego havia notado uma pequena grieta em sua fachada, seu ego. Stella creia que sempre estava passo adelante. Que sua beleza e grego sua inteligência la hacía invulnerável. Pero Mónica também sabia algo mais. Stella não era tão inteligente como pensava. Havia cometido erros. E grego Mónica estava a ponto de explotá-los. Mónica, com a ajuda de Perce, organizou uma reunião com Stella em restaurante de luxo. Stella legou ao lugar com a confiança de sempre. Completamente ajena ao que lhe esperava. Mónica já estava ali, sentada em uma mesa, com uma copa de vinho tinto frente a ela. Quando Stella entrou, la mirou com uma sonrisa que não legava aos olhos. Que surpresa, Mónica, não esperava ver-te aqui, diz Stella, seu tono de voz suave pero com 10 de desdém. Me alegra ver-te também, Stella, se estado pensando muito em nuestra conversação. Mónica sorriu, pero em seu interior, cada palavra era veneno calculado. Mónica continuou hablando com calma, utilizando as mesmas táticas que Stella havia usado com Luís, a manipulação emocional. Le dijo que sabia o que havia estado fazendo, que havia visto as fotos, as transferências bancárias, pero o que Stella não sabia era que Mónica já havia preparado todo para desenmascará-la. Enquanto Stella tentou justificar-se, Mónica hizo uma sinal a Perce, quien, desde sua posição estratégica, começou a gravar a conversação. Lo que seguiu foi uma conversação carregada de tensão. Stella tratou de defender-se, pero as pruebas foram demasiado evidentes. Mónica la havia deixado sablar. Havia permitido que ela se hundiera sola. Quando a cena terminou, Mónica sabia que havia dado el primer golpe decisivos. Stella, finalmente, havia mostrado sua verdadeira cara. El viento outonal continuava azotando Cincinnati quando Mónica regressou a sua casa essa noite. Pero a diferença de las anteriores. Algo havia cambiado em ela. Havia enfrentado a Stella, e grego a que la morrer havia tentado defender-se. Las pruebas eram irrefutáveis. La trampa que havia tendido estava começando a cerrar-se com precisão. Agora só o queda bandar el seguinte passo, fazer que Stella e grego Luís caíram juntos. Mónica não pensava em vingança, sino em justiça. Aqueles que lhe haviam arrebatado sua paz. Agora pagariam por seus enganos. Essa manhã, Mónica despertou com a mente clara e grego el coração firme. Luís aún não havia regressado a casa. Lo que era habitual, pero algo dentro de ela sabia que esse dia seria diferente. Os acontecimentos se estavam precipitando. E grego seu papel em todo aquilo começava a tomar forma. Mónica se dirigiu a seu despacho. Ruth la recebeu com uma expressão de preocupação. Pero não tinha tempo para explicar nada. Com determinação, Mónica tomou el teléfono e grego marcou el número de Perce. Necessitava assegurar-se de que todo estiver baixo controle. Perce, estão listos. Necessito que todo se mueva hoje. Que não saia margem de error. Todo está listo, doctora. Stella sigue fuera de seu radar. E grego se assegurado a vigilância de la agência. Los hombres estão em posição.
Perfeito, respondió Mónica. Su voz suave pero lena de autoridade. É essa hora de que Luís vê o que há sejo. Sabia que Stella e grego Luís não sospechava nada. Confia bem em sua manipulação. Pero Mónica tinha a vantagem. Com el tiempo, havia aprendido a manejar a psicologia humana como poucas pessoas. E grego agora estava jogando um juego muito peligroso. La trampa que havia armado los alcançaria a todos. Essa tarde, depois de uma série de intercambios de mensagens e grego amadas, Mónica contactou Luís e grego lo citou em seu despacho. Quando ele entrou, com a mirada nerviosa e grego sua habitual sonrisa forçada, Mónica lo observou em silêncio durante uns segundos. Lo conhecia bem, havia compartido com ele na vida, pero agora não veia a alfombra e com ele que se casou. Sino a um estranho, ser al que não podia confiar-lhe nem solo pensamento. Luís, siéntate, dijo Mónica, mantendo a calma em sua voz. Sei algo que necessito que entendas. Luís se sentou frente a ela. Sudoroso, evitando sua mirada. Mónica não dijo nada, simplesmente lhe passou na carpeta lena de documentos e grego fotos. Luís los mirou rapidamente, e grego seu rosto começou a palidecer conforme reconhecia o que veio em seus olhos. Que significa isto? Tartamudeou. Mónica lo mirou fijamente. Isso significa que dia é todo. Sei o que tu e grego Stella sem estado saciando. Cede las transferências, los acordos fraudulentos, las mentiras que me ses contado. El rosto de Luís se transformou em uma máscara de pânico. Seus lábios temblavam, e grego seu corpo se tensou, incapaz de articular uma palavra coerente. Mónica lo observou com frialdade. E grego no solo tu, Luís, também Stella, não és solo uma amante. És uma estafadora, uma pieza clave em uma rede de fraude. Todo o que se sejo ha sido por ela. Luís intentou levantar-se, pero Mónica levantou uma mano. Deteniendo-lo. No te hagas el inocente. Te si dado tiempo suficiente para ser honesto. Pero agora é tarde. Si esperado mutis para esto. E grego agora tienes que enfrentar as consequências de tus atos. Luís caiu de novo em sua sila. Su rosto pálido como la cera. Sabia que estava atrapado. Sé que creíste que podias salir-te com la tuya. Pero no lo hiciste. E grego agora lo vas a pagar. Mónica no alzou a voz. Pero a tensão em la sala era palpável. Como se uma tormenta elétrica estuviera a ponto de estalar. El teléfono de Luís vibrou. Era mensagem de Stella. Mónica lo mirou sem prisa. E grego com calma, le indicou que lo mirara. Luís, temeroso, desbloqueou el teléfono e grego viu que Stella lhe havia enviado mensagem. No olvides transferir el dinheiro. Estamos cerca. Mónica observou sua reação. Seu rosto reflejava a mesma desesperação que ela havia sentido há meses. Lo que havia começado como uma mentira pequena agora los havia arrastrado a ambos a uma espiral de corrupção que, se não se detinha, los destruiria a todos. Luís, começou Mónica, com voz firme. Se me hubieras sido sincero desde el principio. Se me hubieras pedido ajuda. Las cosas habrían sido diferentes. Pero te dejaste manipular. Te dejaste levar por tu codícia. Agora, não sei vuelta atrás. Luís parecia estar processando o que acabava de dizer-lhe. La tensão era palpável. E grego Mónica sabia que dia não havia vuelta atrás. Tinha a evidência necessária. E grego a que em el fondo a ledo lhe era o que estava passando. Sabia que fazer justiça não era só uma questão personal, sino uma necessidade moral. Em esse momento, Mónica se levantou lentamente e grego deu uns passos hacia seu escritório. Sacou na carpeta de documentos e grego la colocou frente a Luís. Aqui tienes todo o que necessitamos para que Stella pague. E grego agora, Luís, tu também enfrentarás as consequências. La transferência de dinheiro, el fraude, todo está documentado. La polícia já está al tanto. Tienes dos opções, cooperas e grego entregas a Stella. Ou enfrentas cargos mais graves. Luís tragou saliva. Sabia que havia perdido todo. La rede de mentiras que havia construído agora se lhe venia em cima. Estava atrapado. Vou a cooperar. Haré o que se necessário. Não puedo ir a la cárcel. Mónica, por favor. Sua voz temblava. Mónica lo mirou fijamente, sem mostrar emoção algum. Ela estava pedindo perdão. Pero dia não importava. É demasiado tarde. Luís, lo que me duele não é que saias feito isto. Lo que me duele é que me saias mentido todo este tempo. Pero agora, ni tu ni Stella poderão escapar. Afuera, el sol começava a poner-se. Sumiando a cidade em uma luz dourada. La caída de Luís e grego Stella estava cerca. E grego Mónica sabia que pronto sua vida cambiaria para sempre. Lo que havia começado como uma tragédia personal agora era ato de justiça que no solo afetaria a seu marido. Sino a uma rede criminal internacional que havia estado operando em las sombras. Arrastrando a pessoas inocentes como ele. E grego em meio de todo isto. Mónica se deu conta de algo.
Al final. No solo se trataba de exponer la mentira. Se trataba de recuperar el controle de sua própria vida. Mónica se encontrava em el centro de sua oficina, rodeada de papéis e grego documentos que, finalmente, marcavam el final de capítulo largo e grego doloroso de sua vida. Estava agotada, pero algo dentro de ela la mantinha firme. La caída de Stella e grego Luís havia sido solo el principio. La primeira etapa de plan meticulosamente desenhado. Pero, mientras todo esto sucedia, Mónica havia começado a compreender algo mais profundo. La venganza não era suficiente, lo que necessitava era encontrar la paz. Reconstruir sua vida desde cero e grego, sobretudo. Aprender a sanar, apesar de todo o que havia sucedido, de las mentiras e grego el engano. Mónica não sentia el alívio que havia antecipado. Por lado, estava satisfeita ao ver que Stella havia caído em sua própria trampa. Que la rede de fraude financeiro que ambos haviam criado havia sido desmantelada. Pero por outro, algo em seu coração seguia roto. Quizás era la traição de Luís. Quizás el peso de los anos perdidos em uma mentira. Ou talvez el dolor de haber sido tan ciega durante tanto tempo. Não lo sabia com certeza. Pero lo que sí sabia era que sua vida não volveria a ser la mesma. Mónica havia começado a receber visitas frequentes del agente Parker. El investigador que havia sido clave para exponer la rede criminal de Stella e grego Luís. Apesar de sua implicação em el caso, algo em Mónica lhe dizia que não podia aferrar-se solo a la venganza. Através de Parker, havia conhecido a pessoas que haviam sido vítimas del mesmo sistema que ela havia enfrentado. Vítimas de manipuladores e gregos estafadores. Esto le hizo pensar que sua verdadeira missão, sua verdadeira redenção, no solo devia ser la de exponer a los culpables, sino também la de ajudar a outros a não cair em la mesma trampa. Uma manhã, depois de semanas de análisis, Mónica se levantou temprano e grego começou a planear seu próximo passo. Su despacho agora estava lleno de nuevas ideas. Se sentou com Ruth e grego lhe explicou sua decisão. Ya não queria centrar-se solo em la venganza ni em el passado. Agora seu propósito era mais grande. Se dedicaria a ajudar a las vítimas de fraudes financeiros. A aqueles que, como ela, haviam sido enganados e grego atrapados em uma rede de mentiras. Despojos e grego dolor. Sabia que devia convertir o pior de sua vida em uma lecção para os demais. Quero empezar fundo de apoio para vítimas de fraude. Ajudar a reconstruir vidas. A dar-lhes uma oportunidade. E grego quero que me ajudes a organizar todo isto. Ruth, diz Mónica com uma mirada decidida. Ruth, surpreendida ao princípio, assentiu com uma sonrisa. Lo haré, doctora, lo haré. Mientras tanto, la notícia del juízo de Stella e grego Luís começou a generar titulares. Stella havia sido arrestada, acusada de múltiplos fraudes e grego estafas. E grego que havia intentado desmentir sua implicação. Las pruebas eram irrefutáveis. Luís, por sua parte, estava cooperando com as autoridades a cambio de uma possível redução de sua condena. Pero nada disto parecia importar a Mónica em esse momento. Ela havia logrado o que se proponia, havia sido justiça. Pero o que realmente lhe importava era o que estava saciando a hora para avançar. El juízo de Stella e grego Luís foi ampliamente coberto em los medios. E grego Mónica, que diano se encontrava entre as primeiras páginas dos periódicos. Sentia que algo se havia resuelto dentro de ela. La mulher que uma vez foi vítima agora estava tomando el controle de sua vida. Convergindo seu dolor em uma força que podia usar para ajudar a outros. La imagem de la mulher fuerte e grego decidida que se levantava de las cenizas después de la traição se convirgió em sua nueva identidade. Dias depois, Mónica organizou sua primeira charla em centro comunitário. El lugar estava lleno de pessoas que haviam sofrido estafas e grego manipulações. Havia mulheres, como ela, que haviam perdido todo em manos de sombras e grego mulheres corruptos. Mónica subiu ao escenário, e grego el silencio la rodeou. Por primeira vez em muito tempo. Sentia que sua voz importava. Sei o que se sente estar atrapada em uma mentira. Começou. Sua voz fuerte pero cargada de emoção. Sei o que é perder-lo todo. Pensar que tua vida ha terminado. Que não sei salida. Pero só quero dizer-lhes algo, não estão solos. Eu também fui uma vítima. Pero também sou uma sobreviviente. E grego se eu pude sair deste agorrero. Ustedes também podem. Las palavras de Mónica calaram hondo em el público. Havia algo em sua voz. Em sua seguridade, que inspirava confiança. Las mulheres e grego sombras em la sala começaram a sentir-se identificados. Haver uma possibilidade de redenção. El dolor de la traição e grego el engano não se desvaneceu de imediato. Pero havia uma semilla de esperança em el aire. Mónica lhe habló de sua experiência, de como havia passado de ser la víctima a convertir-se em la persona que agora estava ajudando a outros a sair de sua própria oscuridade. Depois de la charla,
Varias personas se acercaram a ela, agradecendo-lhe por suas palavras, por el valor que havia tenido ao compartilhar sua história. Em esse momento, Mónica compreendió que sua verdadeira missão de ano era solo recuperar o que havia perdido. Sino dar-lhes a outros uma oportunidade para reconstruir suas vidas. Se estava convergindo em uma fonte de fortaleza para aqueles que não sabiam como começar de novo. El seguinte passo foi formalizar seu projeto, criar uma fundação de apoio para vítimas de fraudes financeiros. A organização começou a crescer rapidamente, recebendo apoio de pessoas que compartilham sua visão e seu dolor. Através de seu fundo, Mónica não solo proporcionou assistência legal e financeira às vítimas, sino também terapia emocional, algo que ela mesma havia necessitado em seu momento. Com el tempo, Mónica passou a convertir-se em uma figura clave na luta contra o fraude financeiro em sua cidade. Sendo invitada a dar conferências, colaborar com organizações governamentais e não governamentais. E o mais importante, seguir ajudando as pessoas a sanar. Apesar de la oscuridade de seu passado, havia logrado encontrar seu propósito. Mientras tanto, em sua vida personal, Mónica seguiu adelante. La relação com Luís terminou formalmente com el divorcio. Pero sem animosidade, Luís se mudou a Chicago e começou uma nova vida, aunque com as sequelas de seu passado e suas decisões. Mónica, por sua parte, se centrou em seu crescimento personal e em sua nova missão. Aprendeu a perdonar-se, a compreender que, aunque a traição sempre deixaria cicatrizes. Essas cicatrizes eram as que la hacía mais forte. Em sua nova casa, rodeada de flores e projetos de vida, Mónica finalmente sentiu que havia alcançado a paz. Sabia que a justiça havia sido servida. Pero o que realmente lhe deu satisfação era saber que seu dolor havia servido para algo mais grande. Para cambiar vidas e dar esperança a los que o necessitava. E assim, la mulher que havia sido traicionada. La mulher que havia caído e se havia levantado. Se convergiu em faro de esperança para todos os que, como ela, alguma vez haviam creído que todo estava perdido. Agora, Mónica Miller de ano solo era uma sobrevivente. Sino uma heroína de sua própria história.